Olá a todos, bem-vindo ao Cloud Lunch and Learn Marathon. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Victor Rodrigues e eu sou especialista em soluções de dados e inteligência artificial na Microsoft da Irlanda. Ótimo! Vamos começar com a análise espacial que permite que você extraia insights do mundo real usando pesquisa visual computacional. A pesquisa visual computacional para análise espacial é um novo recurso dos serviços cognitivos do Azure. A pesquisa visual computacional ajuda as organizações a maximizar o valor dos seus espaços físicos, compreendendo o movimento e a presença das pessoas em uma determinada área. Ele permite que você ingerir vídeo de câmeras CCTV ou de vigilância, executar operações de inteligência artificial para extrair informações dos fluxos de vídeo e gerar eventos a serem usados por outros sistemas. Com a entrada de um fluxo de câmera, uma operação de inteligência artificial pode fazer coisas como contar o número de pessoas que estão inserindo em um espaço ou medir a conformidade com o uso de máscara e as diretrizes de distanciamento social. Bom, como isso funciona? A melhor maneira de ter o serviço rodando é através da implantação dele em um dispositivo na ponta, neste caso, ou um servidor, ou um dispositivo IoT, utilizando o Docker Container, que não só viabiliza a instalação em si, mas também traz os benefícios como controle sobre os dados, uma vez que essa informação é processada dentro do Docker Container no dispositivo, mantendo assim a privacidade e otimização sobre o tráfego e informação que pode ser muitas vezes muito pesado. Há alguns casos de uso que podemos utilizar o serviço de análise espacial. Eles são a detectação de pessoas, esses componentes respondem a pergunta como onde estão as pessoas nesta imagem. Ele localiza seres humanos em uma imagem e passa uma caixa delimitadora que indica o local de cada pessoa para o componente de acompanhamento de pessoas. E o que você pode usar também para distanciamento social, algo que está extremamente em alta devido ao momento da pandemia. Este componente basicamente identifica o distanciamento entre duas ou mais pessoas. Você pode utilizar para fluxo de entrada e saída e para a segurança, por exemplo, de um canteiro de obras. Vamos falar primeiro sobre contagem de pessoas. Você pode contar as pessoas em uma área designada, você pode monitorar e alertar sobre a ocupação máxima e pode coletar dados históricos para tomar decisões sobre como utilizar a ocupação destes espaços físicos. Este é um vídeo de demonstração que mostra como as operações de Spatial Analysis ou análise espacial podem detectar e compreender o movimento das pessoas em uma loja. Neste caso, o insight gerado pelo container é uma contagem periódica de pessoas. Nesse caso, temos 6 pessoas no campo de visão da câmera. E observe que, mesmo quando as pessoas estão parcialmente obstruídas, a precisão do modelo AI não é afetada. As pessoas obstruídas ainda são contadas. Toda a configuração do modelo de análise espacial toda é executada através do uso do arquivo JSON que contém a configuração para a contagem de pessoas. Só, deixa eu mostrar um pouco da configuração que você precisa criar e a estrutura do AI JSON file, do arquivo JSON, que seria admitido pelo container. Primeiro, você precisa configurar o polígono no campo de visão da câmera no qual você está contando pessoas. Você pode configurar o polígono para ser o quadro inteiro. Podemos então dar um nome amigável ao polígono. Nesse caso, chamamos de Storefront Camera e indicamos a frequência que você precisa receber os eventos. O campo Threshold indica qual o nível de precisão do algoritmo AI no qual os eventos serão admitidos. Neste caso aqui, 50%, ou seja, todos os eventos que abordamos que sejam menores que o limite serão suprimidos. À direita, temos um JSON de amostra
com os eventos admitidos pelo container. O tipo de evento é um evento de contagem de pessoas. Observe que fornecemos o nome amigável do polígono da mesma forma que definiu na configuração, neste caso, Storefront Camera. Também fornecemos a contagem de pessoas, neste caso 3. Para cada pessoa, também fornecemos o retângulo de onde no quadro a qual a pessoa foi detectada. Nós não temos toda a configuração mostrada aqui. O segundo caso de uso é algo que está em alta atualmente, ou seja, distanciamento social. Com a análise espacial, você pode definir a distância mínima necessária entre as pessoas e pode alertar sobre a falha em manter a distância. Ao salvar esse tipo de insights, você pode criar relatórios históricos e determinar a tendência de conformidade com a pandemia. Esse é o mesmo vídeo da loja, mas nesse caso, em vez de contar pessoas, estamos fazendo a operação de distanciamento social. Observe que uma única câmera você pode executar várias operações simultaneamente. Para o propósito desta demonstração, executamos a contagem de pessoas e distanciamento social no mesmo campo de vídeo. Vejamos as configurações do distanciamento social agora. Nesse caso, você ainda pode configurar um polígono no qual aplicamos a operação. Além disso, você fornece o limite de distância mínimo e máximo em pés. Em nosso exemplo, definimos o mínimo para 6 pés, que é mais ou menos 2 metros. À direita, temos a amostra do JSON do insight extraído que indica o tipo de evento, neste caso, a Person Distance. O nome do evento aqui é Too Close e Distance Violation Person Count. Nesse caso, 2, que é para duas pessoas não respeitando o limite de distanciamento social. A contagem total de pessoas detectada também é fornecida. Bom, o terceiro caso de uso é sobre pessoas entrando e saindo de espaços físicos. Você pode monitorar as vias de entrada para o tráfego e manter a ocupação ideal. Você pode detectar quando as pessoas entram ou saem de uma zona ou cruzam uma linha e pode calcular o tempo que as pessoas passam em uma área por um tempo. Neste vídeo, você pode ver como pode determinar o tempo de espera na fila. Nós desenhamos um polígono ao redor da caixa e conforme as pessoas ao redor do caixa e conforme as pessoas entram no polígono, nós iniciamos o cronômetro. Então paramos o cronômetro quando a pessoa sai do polígono. Observando os tempos dos eventos, nós podemos determinar o tempo gasto por uma pessoa na fila do caixa, por exemplo. Vejamos agora a configuração das operações de entrada e saída. Para pessoas entrando e saindo de um polígono, você deve configurar o polígono, dar um nome a ele e, neste caso, nós chamamos de Lob Camera. Você tem que configurar o tipo de evento que você deseja. Nesse caso, é o Zone Crossing. As arestas do polígono são numeradas na ordem que você lista os vértices. Isso nos permite fornecer informações sobre o número de lados do polígono que você está sendo atravessado por uma pessoa. À direita, observe a amostra do JSON file, que indica, nesse caso, que a pessoa saiu do polígono e o lado do polígono. Neste caso, o terceiro lado. Se você pensar neste polígono que está na imagem, podemos contar 1, 2, 3, 4, 5. Se formos avaliar este evento, seria no terceiro lado, que seria aqui. Além disso, temos uma operação de linha direcional. Em vez de um polígono, você pode configurar uma linha ou mais e o serviço vai emitir eventos quando uma pessoa cruza uma linha. À direita, observe o campo status da amostra do JSON, que é o cross right. Isso indica que a pessoa cruzou a linha da esquerda para a direita, ou em outras palavras, de oeste para leste. Novamente, a linha direcional é melhor usada para câmeras localizadas em portas, onde você pode determinar quando uma pessoa sai ou entra pelas essas portas. E neste último caso, temos um outro exemplo para a segurança do canteiro de obras.
Para isso, definimos o quadro no qual a máquina está sendo operada e tudo que está neste quadro é detectado e gera um evento. O Insight AI, que é muito parecido com o primeiro caso de detectação de pessoas. Alguns casos que podemos utilizar ou análise espacial. Por exemplo, no setor do varejo, os varejistas precisam entender melhor como os clientes vão para a loja e como modificar o layout da loja. Eles querem medir quanto tempo as pessoas passam na fila ou na frente de um display do varejo, ou se o layout da loja ajuda as pessoas a manterem o distanciamento social. Com o análise espacial, você pode construir sua própria solução para o setor do varejo para melhorar a satisfação dos clientes, proteger a segurança e a saúde e aumentar a receita. O análise espacial é dimensionado com eficácia para aplicativos de negócio e também disponível para oferta que nós chamamos uma SaaS oferta com o Dynamics Connected Store. Nas indústrias, as fábricas precisam monitorar zonas onde a presença de pessoas não é recomendada devido a questões de segurança. Com uma análise especial, o AI rodando em vídeo em câmeras pode detectar pessoas em zonas proibidas em tempo real. Tanto o pessoal de segurança quanto os funcionários envolvidos podem ser notificados sobre o perigo potencial por meio de recursos de alerta. O pessoal de segurança pode monitorar e ver isso acontecendo ao longo do tempo, estudando esses insights e criando relatórios significativos. Um dos impactos gerados por isso seria o número de incidentes que pode ser reduzido significativamente, problemas de segurança podem ser detectados em tempo real e desencadear ações que podem proteger a vida das pessoas. Agora vamos ver como você pode implantar o container do análise espacial. Primeiro, você precisa de um dispositivo Edge com uma GPU NVIDIA T4. Nós testamos o Spatial Analysis, o análise espacial, no Azure Stack Edge com 2 unidades de GPU. O Azure Stack Edge é uma das ofertas da Microsoft para Hardware as a Service, ou seja, um hardware que você pode alugar. Você pode usar outro dispositivo Edge, desde que tenha pelo menos uma GPU NVIDIA T4. Só como linha de base, são cerca de 15 strings de câmera por GPU T4 para habilidades para as operações de, por exemplo, pessoas cruzando a linha e 20 strings de câmeras por GPU T4 para, por exemplo, a contagem de pessoas. E dependendo da configuração do Azure Stack Edge, isso pode significar que um servidor de Azure Stack Edge pode suportar até 30, entre 40 e 30 fluxos de câmera. Você pode implantar o análise espacial com o IoT Hub do Azure. Você precisa criar uma instância do serviço da IoT Hub, registrar o dispositivo Edge. Então, com o arquivo de manifesto de implantação, como no exemplo que eu mostrei antes, você pode implantar o container de análise espacial como um módulo IoT. Para dispositivos de câmera, você precisa instalar isso em seu espaço físico, seguindo as instruções do fabricante da câmera. Uma vez que essas câmeras conectadas por IP, você precisa se certificar que o dispositivo Edge pode se conectar e com essas câmeras pelo protocolo RTSP. Depois que esse container de análise espacial for configurado com o endereço RTSP das câmeras, o AI Insight sobre o movimento das pessoas será enviado para o IT Hub do Edge, que é basicamente a telemetria. No IoT Hub, podemos criar várias rotas para serviço do Azure e construir suas próprias soluções de negócio. Se a gente reavaliar a maneira como a gente coleta e gera insights, é da seguinte maneira. Basicamente, temos um servidor, temos uma câmera, que pode estar em uma loja, canteiro de obra, em uma fábrica, por exemplo. E então, temos um servidor, que pode ter tanto um Azure Stack Edge ou mesmo uma virtual machine, com GPU, que aí vai receber esses frames dos vídeos e executar a análise do Spatial Analysis, do análise espacial, usando o container e enviar essa informação para o IoT Hub. Então, de lá você pode gerar várias outras coisas. Você pode criar uma aplicação web, você pode usar a Power Platform para gerar relatórios usando Power BI e assim por diante.
Bom, agora vamos verificar como todo esse processo que eu descrevi funciona. Alternando aqui para meu Visual Studio Code, vamos analisar esse Deployment Manifest, esse template que temos aqui. Primeiro, uma das principais coisas é de onde você coleta o container, a imagem do container para ser instalada dentro do dispositivo. Aqui, como exemplo, eu estou coletando deste endereço aqui para coletar o Spatial Analysis. O segundo ponto, as questões de billing. Como a Microsoft cobra em relação aos insights que está sendo gerado, uma vez que potencialmente esse container está instalado num servidor on-premise, está dentro da minha organização. Nós precisamos passar duas informações. A API do Computer Vision e segundo, qual que é a chave. Dessa maneira, a cada 15 minutos, o meu servidor que está executando essas operações enviará para a Microsoft as informações para eu ser cobrado. E o mais importante aqui, como as configurações funcionam. Por exemplo, aqui eu tenho toda a parte de configuração, qual é a operação que eu quero rodar, nesse caso person count, qual que é a versão dela, se ela está habilitada ou não. Segundo passo é definir qual que é o endereço do vídeo e definir se este vídeo está ao vivo em tempo real ou não. Se ele está em tempo real, eu preciso definir esta operação como true e passar o endereço RTSP aqui. O segundo ponto é, se você quer detectar a configuração e seu servidor possui mais de uma GPU, você pode determinar em que GPU esta operação irá ser executada. E finalmente você tem a configuração, que aí você define as zonas, qual polígono, quais são as arestas do polígono, as questões do seu threshold e os eventos que irão ser gerados. E é claro, você pode rodar mais de uma operação, como eu disse antes, do Spatial Analysis dentro do mesmo container. Okay? Para fazer a instalação disso em um único dispositivo é de uma maneira bem simples, você só precisa clicar com o botão direito, Create a Deployment to a Single Device. Uma vez que seu Visual Studio Code já está conectado com o IoT Hub, vai identificar todos os dispositivos IoT Hub que estão disponíveis e você simplesmente seleciona o dispositivo. Uma vez que esse container foi instalado e as configurações estão corretas, este tipo de insight será enviado para o IoT Hub, que você está visualizando aqui. Uma outra opção que nós temos é a opção de visualizar os insights sendo gerados ou onde está a posição do polígono usando o Debug Mode. Debug Mode você pode encontrar aqui dentro da configuração e setar o Debug Mode para True. E uma vez que você seta para True, você consegue visualizar o que está sendo analisado pela análise espacial, pelo container. Okay? Neste caso, nós podemos ver que nós temos um polígono aqui em volta da máquina. E uma vez que esse, esse operador de máquina, esse pessoal da manutenção, entra na área do polígono, é contado como 1. Por enquanto, 0. Uma vez que ele está entrando na área, é contado como 1. E esse insight é extraído e enviado para o IoT Hub. Ok, agora que nós verificamos a segurança do canteiro de obras, eu espero que essa apresentação o ajude e inspire a aplicar no seu próprio negócio. O que aprendemos sobre o serviço de análise espacial que ele inclui modelos de AI que detectam e rastreiam o movimento de pessoas. Uma das principais fundamentos da Microsoft é o uso responsável da inteligência artificial
e é uma das prioridades da Microsoft. A Microsoft está lançando o serviço de análise espacial junto com recomendações de AI responsável, baseado em pesquisa de usuários e da sociedade. A Microsoft deve usar muitas dessas técnicas de inovação responsável para desenvolver e testar esses recursos para garantir que a tecnologia maximize a privacidade pessoal, forneça transparência e promova a confiança. A Microsoft desenvolveu as recomendações de AI responsável em colaboração com os clientes ah, para orientar o uso de análise especial para cenários de saúde, segurança pública, por conta do Covid, de acordo com os princípios de AI responsável da Microsoft. Os princípios de AI da Microsoft são justiça, confiabilidade, segurança, privacidade e proteção, abrangência, transparência e responsabilidade humana. A abordagem de princípios da Microsoft permite que os desenvolvedores criem soluções enquanto preserva a dignidade humana e as necessidades de todos os afetados pela tecnologia. Para ter acesso ao uso do análise espacial, você precisa enviar o seu caso à Microsoft. Do- Durante o envio do seu caso, a Microsoft faz algumas perguntas sobre qual será o seu caso de negócio. Isso para garantir que você está alinhado com as recomendações e, por enquanto, porque o produto está ainda em preview. Você pode encontrar alguns links aqui. Um dos principais é a Vigilância Geral de Pesquisa Visual Computacional com Análise Espacial, que está disponível no Microsoft Docs. Obrigado a todos e aproveite o restante do evento.